Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o índice de consistência. Vamos determinar o limite de liquidez de um solo. O limite de liquidez, também conhecido como limite de Unterberg, é um ensaio que mostra o limite da consistência do solo. O termo consistência é usado para descrever um estado físico. A consistência está ligada à quantidade de água existente no solo, ou seja, o teor de umidade. O limite de liquidez é padronizado pela BNT, assim obedecendo a NBR 6459. Dessa forma, a quantidade ideal de golpes são 25. Para iniciar, deve-se usar 150 gramas de solo devidamente destorroado e peneirado. Também se usa um almofariz. Mais a piceta com água destilada, 6 cápsulas, uma estufa capaz de manter uma temperatura de 60 a 65 graus Celsius e 105 a 110 graus Celsius. Aparelho de casa grande, um cinzel, gabarito de espessura e uma espátula. Após se ter os instrumentos apostos, vamos aos procedimentos. Primeiro passo: é necessário pesar as 6 cápsulas para verificar o peso das mesmas quando vazias. Coloca-se a amostra de solo no almofariz, adiciona-se a água gradualmente e mistura-se, para obter-se uma mistura pastosa e homogênea. Transfere-se parte da amostra homogeneizada para a concha do aparelho de casa grande. Molda-se a amostra na concha e mensura-se com gabarito para que a mesma tenha a espessura de até 10 milímetros. Utilizando-se do cinzel, deve-se dividir em 2 partes iguais a amostra na concha do aparelho de casa grande. Deve-se girar a manivela de 25 a 35 vezes até que a ranhura se feche, na velocidade de 2 giros por segundo. Deve-se retirar uma amostra de onde a ranhura se fechou e pôr na cápsula. E assim deve-se pesar a amostra retirada da ranhura. Após pesar a amostra retirada do fechamento da ranhura, deve-se colocar na estufa e deixar por 24 horas. Passadas as 24 horas, será necessário pesar novamente as cápsulas com a massa seca. Após os procedimentos, foi possível extrair as informações necessárias para encontrar o teor de umidade de cada cápsula, sendo elas número de golpes, massa da cápsula, massa úmida mais a massa da cápsula, massa seca mais a massa da cápsula. Observação: os dados destacados em azul foram utilizados nos exemplos. Sendo assim, a fórmula para determinar a massa úmida é o conjunto da massa úmida mais a cápsula menos a massa da cápsula. A fórmula para determinar a massa seca é o conjunto da massa seca mais a cápsula menos a massa da cápsula. Já a fórmula para determinar a massa da água é a subtração da massa seca na massa úmida. Depois de se encontrar a massa da água e a massa seca, é possível determinar o teor de umidade através da divisão entre a massa da água pela massa seca, vezes 100, pois se trata de uma porcentagem. Após determinar o teor de umidade de cada cápsula, é elaborado um gráfico de limite de liquidez, onde o eixo Y faz referência ao teor de umidade e o eixo X faz referência à quantidade de golpes. Vale ressaltar que a cápsula 13 se encaixou nos parâmetros da NBR 6459, obtendo a quantidade ideal de 25 golpes. Portanto, o limite de liquidez tem o menor teor de umidade, sendo de 29%. Os procedimentos foram realizados na Unifamaz, pelo curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, disciplina Mecânica dos Solos. Orientadora, doutora Renata Souza. Narradores, Alan Silva e Vanilce Mártires. Roteirista, Diane Pantoja. Editor de vídeo, Vanilce Mártires.